Hoje, representando a Clínica Madrid, a gente convidou uma das áreas, que são inúmeras mesmo, mas que vem aí desenvolvendo um trabalho muito bonito, que no caso vem sendo representado pela doutora Renata Viana. Eu me refiro à nossa médica, pneumologista, que hoje participa do programa. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. É uma área muito importante. Nós poderíamos escolher diversas situações, né? Doenças, problemas ou até mesmo prevenção para lidar com o nosso pulmãozinho. Mas um dos tópicos que vem sendo apresentado e que, por incrível que pareça, por mais que a gente já conheça, por exemplo, a asma, a gente tem muitas dificuldades, às vezes, de reconhecer, ou principalmente, hoje em dia nós temos tratamentos que vem trazendo a diferença e é o que a gente vai ver agora. Bom, doutora, muito bom ter você aqui e eu quero começar o seguinte. Existe, inclusive, no quesito asma, às vezes uma dúvida muito grande em relação a asma e bronquite. Mesma coisa, nada a ver, uma seguida da outra, como é que funciona? Bem, na verdade existe muita dúvida, né? A população acha que às vezes tem asma e chama de bronquite, né? Às vezes tem bronquite e não sabe se é asma ou não. A bronquite é um termo genérico, é uma inflamação dos brônquios, né? Que são os tubinhos que levam ar nos nossos pulmões. E a inflamação desse brônquio pode ser uma bronquite aguda, por exemplo, se a gente fizer um resfriado, às vezes fica nariz, né, com secreção, garganta e os brônquios também. Eles fazem uma traqueobronquite ali aguda. Depois que resolveu 5 dias, se passaram, melhorou, resolveu o problema, acabou a bronquite. E temos a bronquite crônica, que é uma inflamação geralmente está associada a paciente que fuma, né, uso indiscriminado aí do tabagismo, 20 anos, um maço por dia, por exemplo, e aquela produção excessiva de secreção, inflamação, a bronquite crônica. O problema da bronquite crônica é que ao longo dos anos isso ocorre uma destruição dos pulmões e o paciente perde a capacidade do pulmão. É terrível, terrível. Não deixa dormir, crianças sofrem muito, adultos também. A asma, que ela é um tipo de bronquite, ela é uma inflamação dos brônquios, mas ela é uma doença que geralmente a gente nasce com ela, né? A maioria das crianças desenvolvem pela primeira vez, muitos curam e alguns levam a doença até a idade adulta, né? Alguns nunca tiveram na infância e na idade adulta pela primeira vez manifestam a asma. Então é uma doença que faz a inflamação nos brônquios, mas que quando tratada, geralmente o paciente tem uma vida normal, o pulmão dele vai ser normal a vida inteira. É diferente da bronquite que, independente do tratamento, ocorre uma destruição do pulmão. Geralmente está associada ao enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então a asma é uma doença que, se a gente controlar, hoje em dia a gente tem tratamento, vida normal, maior parte dos casos. A bronquite crônica já é uma doença mais complicada, então, né? Nós temos motivos realmente para confundir, né? Que são semelhantes, inclusive, a quesito de alguns sintomas. Agora, chega a ter cura a asma ou não? Não tem cura. O tratamento é permanente. Não tem cura. O paciente, a gente precisa desinflamar aquele brônquio que está, né, o tubo onde passa o ar, ele fica com uma inflamação por dentro e a gente precisa, para tratar, desinflamar para que ele abra e o ar consiga passar mais facilmente. Os sintomas geralmente são opressão do tórax, né, o paciente sente como se estivesse com um cinturão, né, não consegue respirar normalmente. Às vezes aquele miadinho do gato, um chiado no peito, né, que incomoda às vezes o sono, normalmente na hora de dormir ou quando acorda, são as horas das crises geralmente, falta de ar e tosse, tem paciente que faz só tosse, então às vezes o paciente vai no consultório com uma história de tosse há muito tempo, não consegue resolver e depois conversando, fazendo a espirometria, que é a prova de função, a gente descobre que é asma. E o tratamento, ele é medicamentoso? É algo que a pessoa tem que mudar também a sua rotina, o seu cuidado, o seu dia a dia? Como é que é? Então, na verdade o tratamento, existe o tratamento do dia a dia, que você tem que fazer sempre, independente se tiver com sintoma ou não. Então, a gente vai desinflamar aquela via aérea. Então, um pouquinho de medicação, normalmente inalatória, para que a gente faça o mínimo de dose possível e que vá só onde tem o problema, né, para não ter tanto efeito colateral. Todos os dias, independente do problema. Esse é o tratamento de manutenção. Normalmente eles são os anti-inflamatórios, né? E os broncodilatadores, que abrem o pulmão para o ar entrar e sair com facilidade. E tem o tratamento da crise, quando eu estou mal, que é a bombinha, aquela que a gente abre, o pulmão abre e o paciente alivia na hora os sintomas, né? Salva umas vidas aí.
né? Isso é muito importante. Até tem uma questão meio polêmica com a bombinha, afinal de contas ela é muito útil, sim, deve ser utilizada. Sim, a bombinha salva a vida. Tem muita gente que diz, desde pequenininha eu sempre ouvi que a bombinha mata, faz mal pro coração. Não, na verdade, se o pulmão estiver fechado, é que o coração fica sobrecarregado. Okay. Então, a gente tem que ter, sim, uma cautela de não usar em pacientes, evitar, né, ou usar conforme orientação médica em pacientes que já tenham arritmia ou que têm alguma doença cardíaca, mas saber que a bombinha apenas não é o tratamento. A bombinha, ela só abre o pulmão, ela não trata a inflamação. Então, não adianta ficar só usando bombinha indiscriminadamente, e aí sim eu tenho efeitos colaterais. O que o paciente tem que saber, não é que, mas quando eu uso a bombinha, o meu coração acelera muito, eu tremo. Isso é normal. Os primeiros minutinhos do uso da bombinha, a gente tem, a medicação ela age em alguns outros receptores, então o coração acelera, faz uma taquicardia e normalmente a gente faz um tremor. Só que em alguns minutos isso se resolve e o paciente fica bem, respirando bem e acabou o problema. Então não precisa ficar preocupado, puxa, mas o meu coração acelera. Isso é normal, todo mundo que usa relata esses sintomas, né? Não precisa se preocupar. E da crise, e tem que cuidar com o ambiente também. Isso é muito importante, porque se a gente tiver muito tapete, né? Às vezes os tapetes são lindos, dá uma vontade de ter cada vez mais em casa, mas aquilo ali acaba acumulando poeira, acumula ácaro, né? Então a gente tem que cuidar. O mínimo de tapete possível, de preferência não ter muita cortina. Quando for limpar o chão da casa, ao invés de varrer, levantando a poeira, usar um pano úmido ou um aspirador de pó. Isso também diminui bastante, né, os alérgenos, os ácaros no ambiente, diminui a inflamação. E capas nos travesseiros, capas em colchões, para que a gente não entre em contato com os ácaros, aqueles bichinhos que moram dentro do travesseiro e que fazem tanta destruição lá na inflamação no nosso pulmão. Tantos cuidados, mas que trazem resultados, principalmente a qualidade de vida. Grande motivo da doutora Renata Viana hoje aqui no programa é para falar o seguinte: às vezes a gente entra num processo de tosse, a gente entra num processo às vezes que acha que é um resfriado ou até imagina que é uma bronquite, mas pode ser asma, né? E você tem que ter o tratamento para a situação não ir sendo prejudicada ainda mais. Exatamente. Então, esse quesito de automedicação, que é o que a gente faz normalmente, acaba complicando. E hoje nós estamos falando aqui numa questão da tosse que está falando direto em relação à asma. Mas a tosse ela é responsável por diversas outras doenças, então é um dos sintomas que a gente pode ter. E é importante a gente observar com o médico. Exatamente. Ter um diagnóstico. Ela não pode simplesmente permanecer e você ficar tomando xarope, ficar tomando medicamento. Xaropinho, aquele do balcão, não funciona, né? Tem que tomar cuidado. A tosse tem várias causas, muitos motivos, né? Pode ser uma besteira, um resfriadinho e pode ser um câncer de pulmão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, tá certo. Doutora Renata Viana, obrigada pela visita, obrigada por essas informações. Convite. Coisa boa, né? Seguinte, quiser fazer uma visita ou ter maiores informações nessa área da medicina ou em diversas outras, você tem através da Clínica Madri, esse espaço fantástico aqui no Espaço Riviera, né, neste grande empreendimento Riviera Business, Oswaldo Reis, em Itajaí. Fica aí a dica.